Olá, sou o professor Manuel Neves e estou na nossa quarta aula de revisão para Consulplano. Trouxe hoje 5 questões sobre as classes de palavras. Para a questão 1, eu tenho: a substituição do segmento grifado pelo pronome está feita de modo incorreto em... Eu vou marcar o errado, a substituição errada. O privilégio de acessar o caminho da universidade. Acessá-lo. No final, tem que saltar o muro do vestibular. No final, tem que saltar ali. Ficam impedidos de desenvolver seus talentos. Ficam impedidos de desenvolvê-los. Perdendo a proteção de escolas especiais desde a infância. Perdendo-a. Injusta porque usa seus recursos. Injusta porque os usa. Se você quiser, pode dar uma pausa. E depois ver aqui a explicação. Então, vou analisar uma por uma. Acessar o caminho, acessar algo, tá? Ou acessar alguma coisa. O verbo acessar pede um pronome o, tá? Quando o verbo, como o verbo acessar, a forma verbal acessar termina em R, tá? Eu vou cortar o R. Quando os verbos transitivos diretos terminarem em R, S ou Z, eu corto o R. Corto S e corto Z. E acrescento a letra L. Acessar o caminho. Acessá-lo. A letra A está correta. No final, tem que saltar o muro do vestibular. Novamente, eu tenho um verbo transitivo direto. Acessar algo, saltar algo. Então, há erro na letra B de bola. O muro do vestibular, esse objeto direto, a gente substitui por O. Como o verbo transitivo direto termina em R, eu vou cortar o R e colocar um L. Mas ainda tenho outro problema. Esse que é uma palavra atrativa. Então, eu poderia ter duas formas, duas correções. Obviamente, a letra B está errada. Tá? No final, tem que o saltar, esse que atraindo o pronome. E como saltar é infinitivo, o infinitivo pode anular os casos de atração, de próclise. Tá? Na língua culta, no final tem que o saltar, porque o que atrai o pronome. Uma das principais palavras de atração da língua portuguesa. O infinitivo pode ou não anular o pronome. Se anular, está certo. Se não anular, também está certo. Então, poderia ser também, no final tem que saltar-lo. Na língua culta, tem que o saltar com o que atraindo o pronome, ou tem que saltar-lo com o infinitivo vencendo o fator de atração. As demais alternativas estão corretas. Desenvolver seus talentos, desenvolvê-los. Perdendo a proteção, perdendo-a. Usa seus recursos, usa-os. Tá? Boa questão. Tem a ver com colocação pronominal, sem dúvida. Muito bom. E transitividade verbal. Questão 2. Quanto à classe gramatical das palavras destacadas, tem que ser correspondência correta em... Vou marcar o certo. E não é fácil propor, gastar e criar um programa. Não, advérbio. Sua possibilidade de utilização é bem genérica. Sua, conjunção. Nesse sentido, a formação seria mais um treinamento. Seria preposição. Enquanto o pacto reuniu pesquisadores do Brasil. O artigo indefinido. Posto que aquele dia era muito importante. Dia, adjetivo. Pode dar uma pausa aí, pensar e depois conferir aqui comigo. Mas, não, sem dúvida, um advérbio de negação. Marcamos a letra A. Sua se relaciona com um substantivo, tá? Indica uma proximidade. Um pronome possessivo. Seria, dá uma ideia de uma hipótese, tá? Uma hipótese no passado. Tempo, modo, obviamente é um verbo. Esse o é um artigo definido. O, a, os, as. Artigos definidos. Uma, uns e umas são artigos indefinidos. Obviamente, dia, primeiro, é uma realidade e se relaciona com pronome, aquele, com aquele que é um pronome. Por isso é um substantivo. Questão muito simples, tá? Mas cai na consupla desse jeito. Questão 2, letra A. Não, advérbio de negação. Para a questão 3, eu tenho nós vamos preencher aqui as lacunas com pronome relativo e com preposição. Eu prefiro raciocinar da seguinte forma, tá? Sem as alternativas aqui, e funciona assim. Quando houver um pronome relativo, você olha o verbo que vem depois. Vou ler aqui. A democracia, pararapapá, o texto de Cristóvão Buarque faz referência. Faz é o verbo que vem depois. Quem faz referência a alguma coisa. Então,
Quando houver um pronome relativo, você vai olhar o verbo que vem depois do pronome relativo, que é faz. No caso, faz referência. Se o verbo que vier depois pedir preposição, você vai colocar a preposição antes do relativo. Então, quem faz referência a alguma coisa, a algo ou a alguém. Então, democracia, a que o texto de Cristóvão Buarque faz referência. A que ou a qual, com crase. A democracia, aspiramos. No sentido de desejar é que aspirar foi usado. Quem aspira, no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Então, de novo, a que. A democracia a que aspiramos, de fato, é aquela, todos sonham oportunidades iguais. Quem sonha, sonha com alguma coisa. É aquela, a democracia a que aspiramos, de fato, é aquela, não, todos tenham oportunidades. Quem tem algo, tá? Mas tem oportunidade em um lugar, que é na democracia, em que todos tenham oportunidades iguais. Muito interessante. Aquela, nós seres humanos possamos nos orgulhar. Aqui, quem se orgulha de alguma coisa. Então, ficaria assim, ó. A democracia a que o texto de Cristóvão Buarque faz referência, a democracia a que aspiramos de fato, é aquela em que lugar, em que todos têm oportunidades iguais. Aquela de que, quem se orgulha, de que nós, seres humanos, possamos nos orgulhar. Nós assinalamos, portanto, a letra C de casa. Lembrando, quando houver um pronome relativo, você olha o verbo que vem depois. Se o verbo que vier depois pedir preposição, ela será colocada antes do pronome relativo. É uma questão muito bem elaborada, obviamente marcamos a letra C. Para a questão 4, temos assinala a alternativa incorreta quanto à classificação do advérbio destacado. Marcamos o errado. E nunca realizada, nunca, consequência. Não muito bem arrumados, não, negação. Uma floresta muito pouco real, muito, intensidade. Romance meu editado por lá, lugar. Eu, mulher essencialmente urbana, essencialmente, modo. Pode dar uma pausa, pensar aí, depois soltar o play. Está errada a classificação proposta na letra A. Nunca dá uma ideia de tempo. Tempo negativo, tá? Mas é basicamente tempo. Mas não, acho que é mais negação. Olha só, quando, sempre. Quando, nunca. Quando eu faço a pergunta quando, nunca responde. E o oposto, tá, de nunca é sempre, que também é tempo. Eu concordo com você que nunca tem a ideia de negação, mas é um tempo negativo. Principalmente, é um advérbio de tempo. Vamos à última questão aqui de classes de palavra. Abaixo, a palavra destacada que não mostra qualidade é. Qualidade é adjetivo. Qualidade, estado, condição. Tá? Então, marco a única que não é adjetivo. A, cara de panaca. B, trabalhador responsável. C, ótima limpeza. D, lugar limpo. E, ajudante pontual. Deixa eu fazer a pausa, pensar aí e soltar o play depois. Responsável, ótimo, limpo e pontual são claramente adjetivos. Cara é um substantivo, tá? Sei que de panaca é um substantivo, de panaca tem um valor adjetivo, porque está preposicionado e determina um substantivo. Mas cara indica, na língua falada, uma parte do corpo. Na língua culta, obviamente, é rosto. Marcamos a letra A de ativa. Para mais questões, acesse o site mononeves.com. Tá? Você encontra muito material da Consuplan, de outras organizadoras, para o Enem, tem cursos de redação, cursos de linguagens. Muito obrigado pela companhia, bons estudos e aquele abraço.